De repente aparece um erro no seu gerenciador de eventos do MetaAds avisando que um novo domínio está enviando dados para o seu pixel. Mas espera lá, como é isso? Como que de repente um outro domínio está enviando dados para o meu pixel? Eu vou te ensinar como identificar isso e como resolver e como evitar esse tipo de problema. Então, bora pro vídeo. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e nesse vídeo eu vou te ajudar com esse problema. Tem bastante gente aí com dúvida em relação a isso, me pediu algumas informações sobre isso. Quando acontece de repente no gerenciador de eventos lá no seu painel do MetaAds, ele começa a notificar que tem um novo domínio enviando dados para o seu pixel. Por que isso acontece, James? Às vezes pode ser que aconteça de alguém, por engano, um erro de digitação da ID do pixel, acabar instalando o seu pixel, coincidentemente instalando o seu pixel em algum outro site. E aí esse outro site começa a enviar dados para o seu pixel. Às vezes acontece de má fé mesmo, alguém instala o seu pixel em algum outro site para tentar te prejudicar a leitura de dados, a coleta de dados do seu pixel, tá? O fato é que isso acontece, já aconteceu comigo várias vezes, inclusive, mas existe como você controlar isso. Você pode controlar de forma que não consigam fazer isso. Quer dizer que ninguém vai conseguir instalar o seu pixel em algum outro site? Não, pode instalar, mas o pixel vai ignorar completamente qualquer dado vindo daquele domínio, certo? Outra coisa que é comum acontecer, às vezes você acaba instalando o pixel em algum site, perde o acesso, não tem mais acesso, o desenvolvedor do site deixa o site lá e você não tem como tirar o pixel de lá, você pode remover, fazer com que a Meta ignore os dados que estão vindo daquele determinado domínio. Existem duas formas de fazer isso no gerenciador de eventos. Você pode criar uma lista de bloqueios, ou seja, você bloqueia domínios específicos que não poderão enviar dados para o seu pixel, ou você cria uma lista de liberação. Você coloca somente os domínios que vão poder enviar dados para o seu pixel. Daí só aqueles que estão na lista podem enviar, o que está fora da lista não envia. Na lista de bloqueio é o contrário. Só aqueles que estão na lista são bloqueados, o resto dos domínios todos enviam dados para o pixel. Entendido? Vamos para a tela? Estou compartilhando a minha tela com você, eu já estou com uma conta de anúncios zeradinha, novinha, aberta aqui, que é de um projeto novo, uma nova fase do projeto que a gente está desenvolvendo, mas esse não é o caso. O que eu quero aqui é o meu gerenciador de eventos. Então eu vou abrir o menu aqui do lado, gerenciador de eventos. No gerenciador de eventos, eu tenho uma situação dessa, ó, ele está mostrando aqui, ó, corrija um diagnóstico de baixa prioridade que afeta a sua fonte de dados. Você tem um problema de diagnóstico que pode estar afetando os principais recursos da sua fonte de dados. Vamos clicar aqui para ver do que se trata. Novo domínio enviando dados. Então o Pixel identificou que tem um novo domínio enviando dados para esse Pixel. Eu preciso verificar se realmente é um domínio meu, que eu quero receber dados desse domínio, ou se alguém instalou errado ou está enviando dados para o meu pixel por engano. No diagnóstico ele diz aqui qual que é o domínio que está enviando dados, ó. É um domínio da green.com.br, ok? Ele é ok, é a ferramenta que eu estou usando para vender o SMT agora, né? A gente mudou, a gente saiu da Hotmart. Fica ligado aqui nos vídeos que logo logo vai ter um lançamento novo em relação ao SMT, uma reformulação completa para quem quer ser mais do que um gestor de tráfego. Então aqui é o que foi detectado e ele me diz aqui como corrigir esse problema. Quando isso é detectado, você segue esse caminho que eu fiz aqui, você clica em como corrigir esse problema e ele já vai te dar as orientações de gerenciar as permissões de tráfego, ok? Tá, James, mas ele não está dando para mim esse aviso, nada, mas eu queria ter certeza que somente os meus domínios mesmos estão enviando dados para o meu pixel. Como eu faço para configurar isso? Então aí você vai no seu gerenciador de eventos, eu vou passar o passo a passo de novo do zero. Vai lá no gerenciador de eventos. Dentro do gerenciador de eventos você vem em fonte de dados e vai escolher qual é o pixel que você quer configurar, qual o domínio que permite, né, que libera os dados aqui. Clica no seu pixel e vem em configurações. E aí você vai rolar até o final dessa tela e você tem aqui permissões de tráfego. Ó. Use uma lista de bloqueio de permissões ou de permissões, uma lista de bloqueio ou de permissões para controlar se os domínios podem enviar eventos do Facebook pelo seu pixel. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Criar lista de permissão ou, clicando aqui, eu tenho as duas opções. Ó? Criar lista de permissão, criar lista de bloqueio. Qual que é a diferença das duas? Quando eu crio uma lista de permissão, somente os domínios que eu colocar nessa lista poderão enviar dados para o meu pixel.
Então, se eu tenho o meu site ou alguma ferramenta, tipo Hotmart da vida ou coisa assim, eu coloco lá o domínio do meu site, o domínio dessas ferramentas que eu quero usar e somente aquelas que estão na lista vão poder enviar dados para o meu pixel. Entendido? Se eu uso criar lista de bloqueio, aí os domínios que eu colocar nessa lista estarão impedidos de enviar dados. Aí eu coloco aqueles que eu quero bloquear. Então, suponhamos que eu identifiquei algum domínio ali suspeito que está enviando dados para o meu pixel que eu não quero dele e quero só bloquear ele, não quero bloquear nada mais. Então, eu uso uma lista de bloqueio e incluo aquele domínio nessa lista de bloqueio, como se fosse uma lista negra de domínios que não poderão enviar dados para o meu pixel. Ou se eu quero ser mais restritivo ainda e quero ter certeza que somente os meus domínios vão poder enviar esses dados, aí eu crio uma lista de permissão e coloco nessa lista somente os meus domínios, que são aqueles que eu tenho certeza que poderão enviar dados. Obviamente que só vai vir dados se o meu pixel estiver instalado nesses domínios, né? Então, ó, o que seria o mais legal? Eu prefiro criar aqui a opção de lista de permissão. Daí, clica para criar a lista de permissão. E aí você vai fazer o quê? Colocar aqui o domínio. Ó. Aqui eu já até tenho uma lista de permissão do que já foi permitido, ó, tá permitido. O que eu preciso fazer? Coloco o domínio que vai ser permitido enviar dados aqui e clique em avançar. Por exemplo, eu quero colocar aqui o jameswilliam.com.br. Aí eu dou um avançar. Aí ele vai mostrar que vai adicionar o jameswilliam.com.br à minha lista de permissão. Isso impedirá imediatamente que todos os dados de tráfego e eventos de outros domínios sejam incluídos. Então, se eu estou adicionando só esse aqui, ele vai impedir que qualquer outro site consiga enviar dados para o meu pixel. Somente esse que eu coloquei na lista. E depois eu posso inserir os outros também. Eu vou adicionando os domínios que eu quero que tenha essa permissão. Ok? Então, se eu confirmar, ó, pronto. Somente esse. Mas eu quero adicionar mais? Aí eu vou colocando os outros domínios que eu quero que tenha permissão. Por exemplo, smteam.com.br. Eu dou um avançar e confirmo. Por exemplo, quem mais? O API pixel.green, que é o domínio da ferramenta, né, que eu uso para vender. Eu também quero que ela consiga enviar dados para mim, elas são importantes. O antigo, né, domínio socialmediateam.com.br, eu quero que consiga continuar enviando dados. Confirmo. E aí ele mostra para mim aqui, ó, todo mundo que está permitido e vai ficando em vermelho quem não é permitido. Por enquanto, ó, todos os domínios que enviam dados para mim estão permitidos. Ok, beleza. Então você vê, eu criei uma lista de permissão. Se eu quisesse criar uma lista de bloqueio, eu poderia ter selecionado a opção lá no botão primeiro ou vir aqui e criar uma lista de bloqueio bloqueando determinados domínios aqui. Entendido? Se eu quisesse remover dessa lista, ó, eles vão aparecendo, tudo que tiver na minha lista, que estiver recebendo dados do pixel, ele vai mostrar se está permitido ou não, e eu posso remover da lista de permissão, ou assim como se eu fizer uma lista de bloqueio, eu posso remover da lista de bloqueio. Então eu vou clicar em fechar e pronto, a minha lista já está configurada. Ele mostra para mim, ó, todos os domínios. Os eventos serão permitidos se forem enviados com o seu pixel domínio da lista de permissão. Aqui está a minha lista de permissão, todos os domínios que têm permissão para enviar dados para o meu pixel. Então, por acaso, se alguém instalar o pixel agora num site que eu desconheça, por acaso alguém pegou o número do meu pixel aqui e instalou, né? Inclusive ele está visível, ó, quer instalar? Pode instalar. Não vai conseguir enviar dados para o meu pixel, não vai conseguir poluir o meu pixel com dados de outro site. Por quê? Porque só vai entrar dados aqui que eu dei permissão, os domínios que eu dei permissão. Então, de forma geral, isso é muito importante você fazer. Assim que você configura o seu pixel, instala o seu pixel, é importante você fazer isso para não correr o risco de ter poluição de dados de outros sites. Acontece, boots às vezes que instalam o pixel, pessoas que instalam o pixel de forma errada. Eu já tive problemas com isso. Só que você tem que ter uma atenção também. Quando você coloca e permite somente os seus domínios, tenha certeza que não existe alguma ferramenta que tem um checkout, por exemplo, que também precisa que tenha o seu domínio permitido. Como é o meu caso aqui, eu uso a Green para vender o meu produto. Então, o domínio da Green tem que ser permitido aqui também. Senão, eu não vou conseguir rastrear as informações de compra, de purchase, de adicionar ao carrinho, porque elas não vêm do meu domínio, elas vêm do domínio do checkout, da ferramenta que me fornece o checkout. Então, se você usa Green, Hotmart, Monetism,
Base, esses domínios precisam estar liberados aqui também, caso você crie uma lista de bloqueios. Então o que eu recomendo, bota o teu pixel para rodar, não cria lista de bloqueio nem lista de permissão, espera alguns dias até começar a popular dados, aí você entra aqui e vê naquela listinha que eu te mostrei quais são os domínios que estão enviando dados para você. Aí você vê, tá, aqui ó, é o da Green, é o domínio da Hotmart e tal, dos checkouts que eu uso, do gateway de pagamento. Aí sim, você sabe quais são os domínios que você quer que envie dados e permite somente eles, ou você identifica algum, esse aqui não é para mandar. Aí você cria uma lista de bloqueio e bloqueia ele, beleza? E se você quer saber mais sobre marketing digital de forma geral, Facebook Ads, considere se inscrever aqui no canal para receber as notificações que eu sempre trago vídeos novos aqui ensinando alguma coisa nova. Então, ativa as notificações, se inscreve e deixa um comentário para mim saber se esse conteúdo foi útil para você. Valeu, um grande abraço e até a próxima.